Olá, queridos alunos e alunas da Escola Aliança, Nova Vida em Bom Sucesso, sejam bem-vindos. Você que não é aluno da nossa escola, mas está assistindo essa aula, seja bem-vindo também. Nós estamos estudando o Antigo Testamento, povos presentes no Antigo Testamento, mais especificamente. Hoje vamos falar na aula 29 da religião dos povos cananeus para fechar esse assunto das nações cananeias. Você pode acessar as aulas anteriores no canal de YouTube, do YouTube da nossa igreja, Nova Vida em Bom Sucesso. Lá você tem uma playlist da Escola Bíblica onde você pode acessar as aulas anteriores, tá bom? Mas antes da gente começar, sejam todos bem-vindos e antes da gente começar, vamos orar, a Deus. Senhor, muito obrigado por esta aula. Estamos iniciando agora. Que o Senhor possa abençoar cada um que está acessando esse vídeo. Abençoe sua vida, sua casa, sua família, proteja de todo mal e que esta aula seja uma bênção para este irmão, para esta irmã e para a sua família. Assim te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Então, como eu falei, povos presentes no Antigo Testamento, a religião dos povos cananeus, aula 29. Não havia uma uniformidade na religião dos cananeus. A pluralidade era uma característica marcante no campo religioso das nações cananeias. No entanto, havia, sem dúvida, um intercâmbio entre os sistemas religiosos dessas nações. Então, cada um tinha a sua religião, vamos dizer assim, mas havia um intercâmbio cultural e religioso entre essas nações. Outra característica fundamental da religião cananeia era o politeísmo, ou seja, a crença em vários deuses. As divindades, elas eram divididas entre as divindades benéficas, as que eram antropomórficas, ou seja, tinham uma aparência humana, tinham uma forma humana, eram as divindades benéficas. E as maléficas, as que faziam mal, eram as imaginadas, aquelas que apresentavam a forma como que de monstros demoníacos. Eram consideradas divindades ruins, maléficas, do mal. Nos centros das cidades, as divindades benéficas, que faziam o bem, vamos dizer assim, eram cultuadas. Fora das áreas de habitação, das pessoas, ficavam os demônios, as divindades maléficas, os demônios que eram temidos. E, importantíssimo, eles não eram venerados, adorados. Os reinos divinos da religião dos povos cananeus, esses reinos estavam divididos entre três divindades principais, tá? Baal, governante do céu, Deus da tempestade. A palavra Baal significa Senhor, tá? Iã, governante do mar, da fúria do mar. E Mote, que era o governante do submundo, ou seja, o Deus da morte. Falar um pouquinho do panteão dos deuses cananeus, ou seja, aquela galeria dos deuses, O Deus supremo cananeu era chamado de El, um deus idoso, já envelhecido, coitado, que liderava o conselho dos deuses. Ele era o líder do conselho dos deuses. Vai aparecer para vocês a imagem dele. É o deus supremo dos cananeus. A imagem interessante aí, ele ladeado aí, por leões e animais, mostrando todo o seu poder, o seu domínio. Ele era o criador do mundo, dos homens, dos seres vivos. Ao lado dele aparecia Azerá ou Azera, aí, independentemente da forma de pronunciar, mas eu gosto de falar Azerá. Ou Atirate, que embora fosse avó, vejam bem, seria uma mulher jovem. Vai aparecer aí a Azerá. Está aí no slide aí para vocês, conhecendo Azerá. Os cananeus adoravam Azerá, que tinha também outros nomes: Asterate, Astarote, Astarte, Azerá, Baalate.
ela era reconhecida como a deusa da fertilidade, talvez mesmo como deusa da sexualidade. Era considerada a esposa de El, o deus supremo do panteão, né, da mitologia cananeia. Azerá intercedia junto a El, esse era o papel dela, né, em favor de seus fiéis. Logo após esse casal supremo do panteão de deuses, né, cananeus, ou seja, El e Azerá, logo após esse casal vinham Baal, muito presente, né, no Antigo Testamento, o Baal, e a gente já vai ver mais à frente por quê, que ele está tão presente assim. Então vinham Baal e sua esposa-irmã, o que já indica uma relação incestuosa, né, na divindade lá dos cananeus. E essa esposa-irmã chamava Anat, deusa da sexualidade desenfreada, da crueldade, da concepção do parto, do viver e do morrer. Aí está aparecendo a imagem da Anat para vocês aí darem uma olhada. Tanto Baal quanto Iã e Mote, eles receberam seus domínios, né, seus poderes de El, que depois que El faz isso, né, determina poderes para esses outros deuses, depois que ele faz isso, parece que ele sai um pouco de cena e fica só assistindo os acontecimentos e não intervém em mais nada, né? E aí é um problema, né? Porque não existe vacância, vamos dizer assim, né? Vazio de poder. É assim na política, é assim no mundo religioso e espiritual também. Por isso que nós cremos que o nosso Deus tem todo o poder, está sentado no trono da glória e domina sobre tudo, sobre todos, porque não há vazio de poder. Então o El ficou meio distante e a gente vai ver daqui a pouquinho quem é que vai tomar esse lugar de destaque, né, no panteão dos deuses cananeus. Falar um pouquinho de Iã. Eu não encontrei, está aparecendo a imagem aí para vocês, eu não encontrei uma imagem do Iã. Aparece às vezes escrito com M, né? Às vezes com N, mas eu peguei a imagem do seu poder, a fúria do mar, a fúria de Iã. Havia outros deuses menores, né? Já que eram 4 os níveis de divindades cananeias, eram 4. Então vou falar de alguns outros deuses menores, mas que eram terríveis também. Camus, ou Quemos, está aparecendo aí também para vocês. Era o deus de Moabe, dos moabitas que nós já falamos aí em aula anterior. Camus, ou Quemos, né? Era uma divindade nacional da nação de Moabe, atual Jordânia. A origem de seu nome é incerta. Alguns historiadores afirmam que este deus estava ligado a Moloque, já que é indicado na Bíblia que eram oferecidos, olha, preste atenção, sacrifícios humanos para pedir a favor a Camus. Camus ou Quemos, né? Então, na imagem aí que vocês estão vendo, tem um camarada lá oferecendo, né, uma criança ao Quemos. Que coisa, né? O Quemos, né? Que coisa terrível, né? Havia, então, esse sacrifício, essa prática de sacrifício humano. Outro deus terrível é Moloque. Também você tem imagem aí do servo lá dele oferecendo uma criança, um bebê, em sacrifício. O nome era Moloque ou Milcom, deus adorado pelos amonitas, que nós já estudamos também. Recebia o sacrifício de crianças. Texto bíblico que fala de Quemos e Milcom ou Moloque. Primeiro livro dos Reis, capítulo 11, 33, eu vou ler aí, vai aparecer aí para vocês também. Porque Salomão me deixou e se encurvou a Astarote, deusa dos Sidônios, a Quemos, deus de Moabe, e a Milcom, deus dos filhos de Amon, e não andou nos meus caminhos para fazer o que é reto perante mim, a saber, os meus estatutos, os meus juízos e os meus juízos, como fez Davi seu pai. Aqui a gente vê um período sombrio da vida do rei Salomão, em que ele, influenciado por suas esposas, com culturas religiosas diferentes, ele acaba oferecendo, se curvando, né? Oferecendo culto e se curvando a esses deuses cananeus, né? E aí você tem Astarote, deusa dos Sidônios, Quemos, ou Quemos, deus de Moabe, e a Milcom,
ou Moloque, deus dos filhos de Amon. Então você vê aí que ele, no final da vida, né, teve esses probleminhas espirituais sérios, né, se desviando, e Deus vai dizer, porque não fez o que é reto perante mim, como fez Davi, seu pai. Né? Mas nós vamos dizer que Salomão parece que bem na velhice tem aquele retorno espiritual, porque ele vai escrever o livro de Eclesiastes, mostrando toda a questão da vaidade humana, né? E de que o homem irá prestar contas ao Senhor de todos os seus atos. El, vamos falar um pouquinho mais sobre El, né? Parece que ele saiu um pouco da história aí quando conferiu poderes aos outros deuses, mas é importante isso aqui que eu vou dizer agora. El, essa palavrinha, tornou-se um nome geral para Deus. Inclusive, foi incorporado pelos hebreus para se referirem a Jeová. Exemplos, né? El Shaddai, Deus Todo-Poderoso, e El Elyon, Deus Altíssimo. Então, os hebreus aí incorporaram, né, na sua fala com relação a Deus, essa palavrinha El. El ficou ausente das relações humanas. E como eu falei anteriormente, ele ficou ausente, e aí olha só quem pegou o lugar dele. Ó. Aproveitando, né, esse vazio, vamos dizer que eu falei que não existe vazio de poder, né? No mundo não existe isso, alguém vai ocupar, no mundo espiritual também. Então, com a ausência de El, este posto divino foi ocupado por Baal. Por isso você vai ver Baal tão presente aí no Antigo Testamento. Então, Baal foi uma espécie de usurpador do trono divino, entendeu? Aí a imagem do Baal aí, dê uma olhadinha nele, um Deus está bem presente, né, no Antigo Testamento, mas foi derrotado pelo Senhor Deus Todo-Poderoso. Baal era o senhor, né, a palavra Baal significa senhor, de muitos povos cananeus, vencedor da luta contra o caos, e quem garantiu ou garantia a fertilidade da terra. Por isso era um Deus tão venerado, tão importante para os cananeus. Por quê? Porque ele garantia a fertilidade da terra, segundo os cananeus. Né? Cada cidade tinha o seu Baal de estimação, vamos dizer assim, né? Seu Baal preferido. Então você vai encontrar ali Baal Zafon, Baal Azor, etc. De acordo com a cidade, ele ganhava, tinha acrescido ao seu nome algum outro nome. Né? Também aparecia o nome Baal com títulos. Por exemplo, Baal Zebul, ou seja, Príncipe Baal. Aí vai aparecer aí o Baal Zebul, né? Essa imagem aí grotesca, né, e terrível, mas é o Baal Zebul que você está vendo aí. O termo Baalins, que também aparece na Bíblia, né, Baalins, refere-se aos vários deuses relacionados ao nome de Baal. Tá? Então é como se fosse Baal no plural. Baal também representa o possuidor das nuvens, ventos e chuva, ou seja, aquele que tem um certo domínio, né, sobre os fenômenos da natureza. E nós vamos ver no Antigo Testamento que o Deus Todo-Poderoso, o Deus dos Hebreus, o nosso Deus, o Deus da Igreja do Senhor, é o Deus que verdadeiramente domina todas as forças da natureza, e Jesus, no Novo Testamento, vai dominar ali a fúria do mar, da tempestade, e os discípulos ficam espantados. Que homem é este que até o vento e o mar têm que obedecer a ele, porque é o Senhor de todas as coisas, né? O grande Deus. Baalins, então, dá uma ideia de pluralidade de Deus, tá bom? Em 1º livro dos Reis, capítulo 18, eu não vou ler, a gente vai colocar o texto porque é um texto longo. Então, 1º livro dos Reis, 18, de 1 a 46, nós vamos ter aquele famoso desafio, né? Elias se apresenta a Acabe, é um período difícil de Israel, né? No caso, no Reino do Norte, é um período difícil porque Acabe e Jezabel adoravam a Deus, inclusive, cananeus, inclusive o Baal. Então, Deus envia o profeta Elias para confrontar, né, esse Deus, o Deus
Baal, e Azerá, que também é chamada de, é uma deusa chamada de poste-ídolo, né? E todo esse contexto aí, eu queria que você lesse, né, estudasse esse texto, que é muito interessante, muito conhecido, tem muitas lições ali para a nossa vida espiritual. Esse texto, o profeta, ele, pelo poder de Deus, né, o profeta Elias, ele vai derrotar os profetas de Baal, os 450 profetas de Baal e 400 de Azerá, ou poste-ídolos. Eram, ao todo, uns 850 profetas. E só Elias representando o Deus Jeová. E Elias, então, lançou o desafio no Monte Carmelo, né? Vocês vão clamar a Baal e eu vou clamar ao Senhor. Há de ser que o Deus que responder por fogo e queimar o sacrifício, o holocausto, né, do altar, este é Deus. E aconteceu que os profetas de Baal clamaram durante horas, fizeram todos os seus rituais e Baal não respondeu, né? E quando chegou a vez do profeta Elias, ele clamou ao Senhor, né, e desceu o fogo do céu. Agora, importante, antes Elias vai e conserta o altar que ficou quebrado, né? Os profetas de Baal fizeram uma bagunça lá, tentando de todo jeito ver se Baal respondia, mas não respondeu. E Elias ajeita o altar, arruma o altar, organiza tudo, coloca ali tudo certinho, a lenha, a água em volta, para não deixar dúvida, e vem o fogo de Deus do céu, atendendo a oração do profeta Elias. Está aí a imagem para você, que coisa linda. Desce fogo do céu e consome o sacrifício, o holocausto, tudo que está ali, lambe a água, evapora a água, e Deus, então, é glorificado, é honrado neste dia pela fé deste homem extraordinário que foi Elias. Vou falar de um outro deus dos cananeus que você deve conhecer, Dagon, Deus nacional dos filisteus. Está aí a imagem dele, né? É uma parte como se fosse um homem e a outra parte peixe. Os filisteus cultuavam, além de Dagon, Baal, Zebub e Astarote, deusa dos sidônios, e uma outra esposa de Baal. Dagon era o senhor das moscas, ou protetor com relação às moscas que infestavam a região lá dos filisteus. Ele tinha, como eu já falei, corpo de peixe e cabeça de homem, né? Dagon foi desmoralizado, né? Em Juízes, também não vou ler, fica a referência aí para você consultar na Bíblia, Juízes capítulo 16, versículos de 23 a 30, ele foi desmoralizado com a destruição do seu templo por Sansão, que recebe de novo o poder, a força, e derruba as colunas que sustentavam, né, o templo de Dagon, e ali é uma matança dos filisteus, e Dagon cai, é derrubado, e o nome do Senhor também é exaltado e glorificado, né? E também Dagon vai ser desmoralizado em 1º livro de Samuel, capítulo 5, versículos de 1 a 9, leia aí, é bom que você vá estudando com a palavra de Deus aberta. E esse texto de 1 Samuel, capítulo 5, versículos de 1 a 9, vai demonstrar, né, aquela cena interessante em que a estátua de Dagon caiu diante da arca do Senhor. Os filisteus tomaram a arca do Senhor, colocaram lá no templo de Dagon. Mas diante da presença de Deus que estava na arca ali, né? A arca representava a presença de Deus, a arca do concerto, a arca da aliança. E o que aconteceu? Dagon caiu, se quebrou todo, né? Pelo poder de Deus. Foi desmoralizado. Aí as duas cenas, as duas imagens, né? Sansão derrubando aí pelo poder de Deus o templo de Dagon e o Dagon caído diante da arca do concerto. Práticas religiosas dos cananeus. Tá? Algumas práticas aí para você ver como eram povos perigosos nas suas práticas religiosas, né? Prostituição ritual. Mulheres e às vezes até rapazes se relacionavam sexualmente com os homens que procuravam, né, eles para oferecerem alguma oferta, algum pagamento, algum sacrifício e assim estarem obtendo um benefício, uma bênção, vamos dizer assim, né,
para a colheita deles, para o trabalho deles, né? Então, essas pessoas, esses homens, né, procuravam lá os templos cananeus e lá tinham atos de prostituição sexual com aqueles que estavam ali, as mulheres, os rapazes que serviam no templo, né? E aí, depois daquele ato, né, de prostituição, havia toda uma oferta que era realizada como um pagamento, né? E esse pagamento era destinado a determinado Deus que iria abençoar, vamos dizer assim, aquele ofertante. Então você tem aí, né, uma situação pecaminosa, terrível, idolatria, tudo junto aí, né, nessa prática terrível dos cananeus. Outro aspecto terrível, né, outra prática terrível religiosa, prática religiosa abominável, né, dos cananeus, eram os sacrifícios infantis, né, ou seja, sacrifícios de crianças, que eram oferecidas em holocaustos. Eu já falei quando falei do Quemos, né, Quemos, Deus cananeu e Moloque. Crianças pequenas eram sacrificadas para se alcançar o favor dos deuses. As crianças tinham entre 1 mês e 1 ano de idade, podendo chegar a 6 ou 7 anos de idade. Havia entrega individual do filho ou da filha ao Deus, né, ou a Deus em holocausto, ou acontecia o infanticídio promovido pelo Estado, quando havia o excesso populacional ou em situações de opressão inimiga vinda de outras nações. Então, o Estado procurava matar crianças, sacrificar, para manter o controle populacional e, ao mesmo tempo, né, oferecer essas crianças em sacrifícios aos deuses, para que os deuses protegessem, né, o reino de invasão inimiga, de opressão inimiga. Eram sacrifícios ritualizados para que os deuses amenizassem o tempo de crise. Outros rituais e oferendas eram oferecidos aos deuses cananeus. Tá? Não eram só esses os rituais, tinham outros. Uma observação interessante. Ouvindo isso, né, de prostituição ritual, né, sacrifício de crianças, a gente já começa a entender, né, estudando essas crueldades, a gente começa a perceber por que Deus determinou a expulsão e a destruição das nações cananeias, quando o povo de Israel, né, começou a tomar conta, né, tomar posse da terra prometida. Deus falou, tem que destruir, expulsar todos, por causa dessas práticas assim, que poderiam contaminar moralmente, espiritualmente, o povo de Israel. Lições espirituais da aula de hoje. Nós estamos indo para o final, né? Quando eu falo lições espirituais da aula, o pessoal já sabe que a gente está chegando no final. A lição básica, né? Idolatria, cultuar a deuses, né? Ou a um outro Deus que não seja o Senhor, Deus Todo-Poderoso, a idolatria é pecado, né? Êxodo capítulo 20, versículos de 1 a 6, vai aparecer aí, eu vou ler agora. Então falou Deus todas essas palavras. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Então, não devemos praticar a idolatria, devemos adorar ao único Deus, Senhor de todos nós, o Deus da Bíblia, o Deus cristão, né? O nosso trino Deus e triuno Deus. Não devemos nos contaminar com práticas religiosas, com rituais, ou algo que esteja relacionado a deuses, não é? Daniel capítulo 1, versículo 8, e tem um texto de Deuteronômio 7, capítulo 7, versículo 25 e 26,
Daniel 1:8 diz assim: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Daniel percebeu que se ele comesse aquelas iguarias ali do rei da Babilônia, né, a comida do rei da Babilônia, ele percebeu que aquela comida era sacrificada a ídolos, era oferecida, era uma comida contaminada espiritualmente, e ele não queria se contaminar. Então ele toma uma decisão firme de não se contaminar. Né? Vai beber água, vai comer legumes, mas não vai se contaminar com aqueles alimentos. Isso foi fundamental e muito importante para a sua vida espiritual. O texto de Deuteronômio, né, Deuteronômio 7, 25 e 26, eu vou ler agora aqui na Bíblia, revista e corrigida. As imagens de escultura de seus deuses queimarás a fogo, a prata e o ouro que estão sobre elas não cobiçarás, nem os tomarás para ti, para que te não enlaces neles, pois abominação são ao Senhor teu Deus. Não meterás, pois, abominação em tua casa, para que não sejas anátema, ou seja, reprovado espiritualmente por Deus, assim como ela, de todo a detestarás, e de todo a abominarás, porque anátema é. Então não podemos sequer levar para a nossa casa qualquer coisa que esteja relacionada a culto a deuses, né? Pois isto é abominação ao Senhor, é reprovado espiritualmente por Deus. Deus abomina a prática de religiosas, promíscuas e de sacrifício humano. Quando pediu Isaque a Abraão, foi para pôr Abraão à prova. Não foi porque ele queria mesmo o sacrifício de Isaque, porque ele abomina esse tipo de prática. Foi apenas um teste para Abraão. Tanto que não permitiu o sacrifício. Ele disse: Abraão, não faças mal ao menino. Né? A luta e posterior vitória do profeta Elias sobre os profetas de Baal e Azerá demonstram que a batalha espiritual é algo muito sério. E que somente com intimidade com Deus venceremos as guerras espirituais. Elias tinha intimidade com Deus, não é? Ele carregava a palavra de Deus na sua vida. Por isso teve autoridade para, pelo poder de Deus, derrotar os profetas de Baal. A arca do concerto representava a presença de Deus. E diante dessa presença, não há Dagon, entendeu a proposta? Não há Dagon que resista, não há Dagon que fique diante da tua vida, da tua casa, se a arca, ou seja, a presença de Deus é uma realidade na sua vida e na sua casa. Só existe um Deus, o único Deus. É uma lição preciosa dessa aula. Elias consertou o altar para depois orar e descer fogo do céu. Às vezes, para obtermos a resposta à nossa oração, antes é preciso arrumar o altar. Quem sabe Deus não está falando agora com você. Arrume o altar da sua vida, arrume o altar da sua casa diante de Deus, para que o fogo de Deus desça e você seja abençoado. Sansão, mesmo em sua morte, cumpriu o propósito de Deus para a sua vida, derrotar os filisteus. Precisamos cumprir o propósito de Deus na nossa existência. Você sabe qual é o propósito de Deus para a sua vida? Sansão sabia. E mesmo tendo vacilado, ele no finalzinho, e vale destacar que não foi um suicídio, foi um sacrifício, ele se entregou para que o povo de Israel vencesse os filisteus e para que os filisteus fossem derrotados, mesmo na sua morte. Ele cumpriu o propósito. Que você possa descobrir qual é o propósito de Deus para a sua vida. Aquele propósito específico. Existe aquele propósito geral, né? De servi-lo, adorá-lo, amá-lo e abençoar pessoas, vidas. Mas qual o propósito específico? Qual o ministério, qual o chamado Deus tem na tua vida? Porque Ele tem algo precioso, não é? Para você e a sua família. Prazer de casa, finalizando a aula de hoje. Você deve ler Daniel, capítulo 5, versículos 30 a 31, Isaías, capítulo 45, versículos de 1 a 6, e o livro de Esther todo, porque nós vamos na próxima aula de número 30
fechar esse assunto de povos presentes no Antigo Testamento, falando um pouquinho sobre o Império Medo-Persa, os persas, né? Império Medo-Persa. Que bonito, né? Falar um pouquinho sobre os persas e extrair algumas lições também para a nossa vida espiritual. Que o Senhor abençoe você e a sua casa rica e abundantemente.